Meus amados irmãos, que a suave paz de Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, reine conosco agora e sempre. Para nós é uma noite de alegria estarmos na cidade de Monte Alto, trazidos até aqui por um convite muito fraterno para que comparecêssemos, para congraçarmos juntos no mesmo ideal espírita que nos emula a viver. E constitui para nós uma felicidade transcendental o fato de podermos passar momentos maravilhosos juntos, vibrando todos nós na mesma faixa de simpatia recíproca. E por falarmos em simpatia recíproca, o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe-nos a reflexão para estudos e comentários da noite. A beleza dessa página, aonde o Espírito nos mostra a lei das afinidades, que os espíritos verdadeiramente irmãos pelas afinidades nem sempre se encontram dentro da própria parentela. Os laços de sangue não formam a família espiritual. Somente a doutrina espírita, através da reencarnação, poderia projetar luz nesse enigma que desafia a própria psicologia. Por que dois seres nascidos do mesmo ventre de uma mãe, às vezes se odeiam ao longo da vida? Por que razão, às vezes, o filho odeia a própria mãe e vice-versa? Os desníveis evolutivos dos seres prova-nos a reencarnação que nós já vivemos séculos incontáveis e estabelecemos laços espirituais inquebrantáveis pela afinidade, como também criamos algemas tenebrosas de vinculações dolorosas em nome do ódio permutado, dos processos de vingança e de perseguições. E hoje pode acontecer que todos nós estejamos vivendo com situações difíceis neste capítulo do relacionamento familiar, dentro da própria casa, espíritos que se antagonizam, espíritos que não se tocam, não se permutam em nome do bem, em nome da cordialidade, em nome da amizade. Então o Espiritismo mostra que o amor é universal, que nós todos somos oriundos do mesmo princípio criador, estamos na mesma constituição e marchamos para o mesmo fim, que é a perfeição, mas que nem sempre caminham ao nosso lado as lídimas afeições, os mais belos afetos do coração. Pode acontecer, em consequência desse pretérito de grandes dores, de grandes perseguições, que hoje estejamos caminhando junto àqueles a quem nós devemos amor, junto àqueles a quem nós devemos compreensão, junto àqueles a quem nós fomos verdugos em vidas recuadas, e que hoje
recorporificados novamente pela bênção do renascimento, deixam extravasar o ódio que ainda trazem dentro de si, os resquícios de vingança, e não se dão conosco por falta de uma verdadeira afinidade de sentimentos, por falta daqueles laços de luz, da simpatia, de espíritos verdadeiramente irmãos, porque nem todos perdoaram, nem todos conseguiram se libertar do próprio ódio cristalizado no tempo. Então, a doutrina espírita vem de nos socorrer o entendimento, nos ensinando a metamorfosear esses laços escuros de antipatia, de aversões, em laços de luz, de amor e de simpatia. A tarefa, amados irmãos, não é fácil, bem sabemos, mas Jesus, precedendo o próprio Espiritismo, já nos ensinara ao seu tempo, quando nos recomendara em seu Evangelho de vida e luz, a necessidade de reconciliarmos com os nossos inimigos, enquanto estamos a caminho com eles, para que não nos acontecessem coisas piores. Quantas famílias, quantos lares vergastados por esta incompreensão, parentela que mais parece chacais engolindo chacais, lobos devorando lobos, por causa desse ódio que remanescem de pretéritos obscuros, de perseguições as mais cruéis. Feliz daquele que possui dentro do coração o entendimento da doutrina espírita e pode conseguir testemunhar o perdão, que pode ofertar o amor, não obstante não ter a recíproca desse mesmo sentimento. Feliz daquele que pode hoje, sofrendo os dardos mentais da violência, da agressividade, dentro da comunidade familiar, sobrepujar o ódio, sobrepujar a ofensa e dar amor, compreensão e perdão, dissolvendo assim os grilhões tenebrosos que nos jungem ao pelourinho dos resgates. Somente a doutrina espírita pode dar ao espírito a dimensão mais alta desse entendimento universalista, ao nos explicar que todos nós já vivemos vidas múltiplas, estamos diante de espíritos credores, de espíritos que vieram nos cobrar, serem os instrumentos de nossa purificação, do nosso resgate, e eles podem ter o nome de mãe, de pai, de filho, de irmão ou de parentes próximos, aonde nós não encontramos paz, alegria e felicidade na intimidade das quatro paredes. Feliz, pois, todos nós que estamos hoje matriculados na escola bendita do Espiritismo, com o conhecimento de causa, aonde estudamos a reação dos efeitos dessa sementeira obscura de pretéritas vidas.
Compadeçamos-nos, amados irmãos, daqueles que não conseguem perdoar. Ajudemos aqueles que ainda agridem, que ainda ferem, ou que pisam a nossa sensibilidade, por lhes faltarem a luz do entendimento que, graças à misericórdia divina, já possuímos. Não acontece nada por acaso, por mero anacronismo da lei. Cada um tem a presença daquele que merece. Nos processos da reencarnação, a justiça divina se manifesta, dando a cada um conforme as suas próprias obras. Quem semeia espinhos, há de colher espinhos, e quem semeia flores, há de colher perfumes. Então nós sabemos que hoje estamos respirando no clima de nossos próprios merecimentos. Se não nos lembramos do ponto de vista da memória dessas excelsas verdades, elas não se invalidam por causa disto. Esta verdade é irreversível. Todos nós viveremos um dia com as nossas verdadeiras afeições, com as nossas verdadeiras afinidades, com os laços do coração. Mas até que isto ocorra, pede-nos a lei divina que resgatemos os nossos débitos, que ressarçamos as nossas dívidas para com aqueles espíritos aos quais prejudicamos, desencadeando contra eles a tormenta do ódio e da vingança. Reencarnação, lei natural, porta de eterna esperança sempre aberta a todos os filhos de Deus, para que todos tenham a oportunidade de nascer e renascer, para resgatar e construir o seu porvir de felicidades perenes. Mas o espírito devedor não logra a dar um passo positivo para a frente, antes de quitar o débito com a retaguarda. Para avançarmos na direção da luz, temos que abandonar as trevas, que ainda se adensam em nossos olhos. E isto só se faz através dos resgates necessários, das dores físicas e morais, aonde cada um resgata as suas duplicatas no cartório do tempo. Portanto, amados companheiros, a doutrina espírita prega o amor universal, porque ela é universal. Os ensinamentos espíritas têm que ser o caráter de universalismo, porque em toda parte da terra os espíritos se comunicam. Por toda parte da terra vamos encontrar irmãos nossos da humanidade em grandes embates do coração, em grandes tragédias do sentimento. Muitos milhões deles, abismados no mar das lágrimas, no pelourinho das aflições, resgatando assim esse pretérito longínquo de tantas dores, de tanto ódio, de tantas vinditas, de tantas paixões bastardas, de tanto caos morais, a que nós demos origem. E hoje estamos aqui novamente, em nova roupagem física, vivendo em pleno século XX,
na atual reencarnação, dentro de um ambiente heterogêneo, de vibrações adversas, sofrendo um acicate de perseguidores gratuitos, ou então destes perseguidores que ressurgem dos escombros do passado a resgatarem conosco as dívidas em comum. Antídoto: paciência, resignação, aceitação. Sem paciência, vamos repetir novamente novas agressões, novas aversões, perpetuando indefinidamente o ódio, a vingança e a discórdia. Tolerância cristã, exercitando assim o amor-bondade, o amor que tudo compreende, o amor que tudo socorre, o amor que tudo perdoa, o amor que a tudo ajuda e só ergue o espírito para as bênçãos do Cristo de Deus. Amemos, irmãos amados, as almas difíceis de serem amadas, os necessitados escuros das horas amargas. Eles caminham junto a nós, bebem da taça do nosso carinho, convivem conosco na intimidade das paredes domésticas e têm o nome de familiares. Ajudemo-los com a nossa compreensão atual. Mas se eles ainda continuam cegos, surdos e insensíveis, perseguindo-nos e ferindo-nos, resignemo-nos para não lhes devolvermos o ódio pelo ódio ou o mal pelo mal, porque do contrário, nós não estaremos assim, progredindo em espírito e estaremos fracassando em mais uma tentativa de reencarnação. O planeta Terra em si é de provas e expiações. Isto subentende que aquele que não está em expiação está em provação. Aquele que não está em dificuldades maiores se encontra em dificuldades menores. Mas todos estão sendo testados, todos são chamados ao testemunho, todos são chamados às reparações dos próprios erros. E o sofrimento é o esmeril que lapida a pedra bruta do nosso caráter. É o sofrimento, a lixívia, que venha parar as arestas de nossa personalidade. Mas se nós soubermos, através da oração, através da meditação, aceitarmos o familiar difícil, o parente difícil, a presença amarga de alguém que não nos é simpático, que não nos é afim aos laços dos sentimentos, que grande passo estaremos dando para a nossa própria felicidade futura. Porque se nós fugirmos às suas presenças, alegando decepção e antipatia, nós estaremos retardando o pagamento destas dívidas com juro de mora para as reencarnações porvindouras. Não é interessante para nós deixarmos para depois o perdão que deve ser dado hoje, a reconciliação que deve ser feita agora, nesta oportunidade. O homem evolve através das dores físicas e morais, dos embates ciclópicos do planeta, vencendo todas as vicissitudes,
em demanda a divina perfectibilidade do ser. Então vamos compreender o imperativo do trabalho renovador de nossos impulsos menos felizes. A nossa autoeducação para transformarmos as algemas de hoje em asas de luz de amanhã. Inimigos, quem não os tem, encarnados ou desencarnados, qual o espírito encarnado na terra que não tem os desafetos do coração? Se todos nós somos sumamente endividados com a própria humanidade. Ontem, em outra instância do tempo, fizemos mau uso da inteligência, do poder. Fizemos vítimas incontáveis. Entramos no direito de felicidade dos outros. Hoje, a lei nos devolve as vítimas transformadas em verdugos, a fim de que aprendamos a amá-las, a perdoá-las e aceitá-las, na tentativa da vitória sobre o ódio, sobre o orgulho e o egoísmo. Nessa temática, a reencarnação tem prioridade. Não se explicaria o comportamento humano sem a lógica irreversível dos renascimentos. Nós não vivemos uma vida só. Por isto, nem sempre os laços da consanguinidade reúnem os verdadeiros afins do coração. Quase todos os lares contam com esse tipo de provação. Afetos e desafetos se misturam. Sombra e luz, ódio e amor, caminham lado a lado. Mas se nós já temos conosco o tesouro do Espiritismo, já sabemos como agir de forma positiva, de forma racional, transformando a sombra em luz, o ódio em amor, a vingança em perdão, o orgulho em humildade, a vaidade em simplicidade, o desafeto em familiar querido. Na química do amor, tudo isso obedece ao transformismo espiritual. Emmanuel, em mensagem pelo Chico, nos diz: não adianta odiar, a reencarnação cobra dentro do lar, na intimidade da parentela. Por isso é muito comum alguém dizer: eu me sinto melhor na casa do vizinho do que na minha própria casa. Porque às vezes, na casa do vizinho estão as suas afinidades. Em sua própria casa estão os seus credores. Aqueles a quem ele prejudicou, aqueles a quem ele feriu. E eles voltam no processo do renascimento para cobrarem em juros de mora todas as vicissitudes sofridas por nós em outras dimensões do tempo. Reencarnação, a nossa grande esperança. Vamos, pois, amados irmãos, ter mais paciência, ter mais tolerância, espírito de aceitação dentro das paredes familiares,
com aqueles espíritos menores que ainda não conseguiram nos entender, ou que ainda nos fazem sofrer as dores dilacerantes do próprio ódio, da própria indiferença para conosco. Deus, em nos permitindo renascer conosco, oferece-nos o grande ensejo deles perdoar e transmudá-los em afetos do coração, em lídimas afinidades do espírito. É por isto que nós dissemos que só o Espiritismo projeta luz na noite desses enigmas. Terra, bendita escola de nossas almas, corpo, carteira escolar, dores, lições preciosas. Vamos, pois, aceitar, se não quisermos ampliar os quadros de sofrimento, multiplicando-os indefinidamente para o porvir. Aproveitemos, pois, o momento que passa, a situação atual, e apliquemos o bálsamo do perdão, do entendimento e da fraternidade àqueles que caminham conosco sem ter a felicidade de nos amar. Amemo-los por nossa vez, compreendamo-los por nossa vez, ajudemo-los por nossa vez, já que possuímos conosco o entendimento da reencarnação e da lei de causa e efeito. Dia virá sobre a terra em que ninguém terá de reencarnar para espiar, para pagar. Este será o dia em que a terra for um mundo feliz, sem guerras, sem ódios, sem vingança, sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo, matriz de todas as desgraças. Quando todos houvermos resgatado os nossos débitos para com o planeta, esse será o dia da bem-aventurança, aonde todos se amarão como verdadeiros filhos de Deus. A esse dia longínquo não haverá necessidade do perdão, porque não haverá ofensa, nem ofensores. Mas até que resgatemos, ceitil por ceitil, esses débitos, haveremos de sorver o cálice amargo da nossa redenção. Mais feliz aquele que paga. Quem paga se liberta. Pode ir para a frente, em busca de esferas superiores, em busca das lídimas afinidades. Mas aqueles que não conseguem perdoar, aqueles que não conseguem compreender, aqueles que não estão dispostos à humildade e à prática sincera do perdão, estes retardarão a felicidade, porque terão que voltar uma mais, outras vezes, quantas lhes sejam necessárias, até que eles paguem todas as dívidas. Parentela corporal e parentela espiritual, laços do sangue e os laços das afinidades espirituais. O espírito não procede do espírito, a maneira do corpo que procede do corpo. Não são os pais que criam os espíritos de seus filhos. Eles vêm de Deus. Os pais nos oferecem apenas a roupagem biológica. E ao renascermos, trazemos conosco
as nossas tendências, positivas ou negativas, de amor ou de ódio, e vamos viver uns com os outros dentro daquela lei de afinidade ou de antipatia, conforme o mérito ou demérito de cada um individualmente. Assim, irmãos, o Espiritismo nos dá os meios e os recursos de entendermos o drama da humanidade. Por que a Terra ainda não é um planeta feliz? Por que ainda existem tantas violências, tanto desamor, tantas perseguições, tanto abandono e tanta miséria? É porque nós outros, os seres humanos, somos espíritos retardatários, que por milênios incontáveis temos perpetuado o ódio, temos perpetuado a vingança e o egoísmo, gerando assim as sombras densas que envolvem a psicosfera do planeta.